Hoje eu estou muito feliz porque tem um amigo de longa data, obrigado, viu, querido? Deus abençoe você. Tem um amigo de longa data, que fazia muito tempo que eu não via, que é o Rogério, que está aqui, olha. O Rogério, ele é pastor do Brasil para Cristo, né, Rogério? Nós começamos juntos, e se a igreja fosse um time de futebol, eu era reserva dele. Ele é que entrava no jogo e tal, eu era lá reserva. Quando não dava, ele me escalava. Uma alegria ter você aqui, Deus te abençoe grandemente, viu? Bom, de tempos em tempos, 1 ano e meio, mais ou menos, deveria ser uma vez por ano, eu tenho que fazer um check-up. Isso é porque a minha mulher torce meu braço e diz assim, você tem que fazer check-up. Especialmente quando eu tenho que fazer uma viagem, alguma coisa assim. E agora mesmo o médico me passou aqueles exames fundamentais para se fazer o check-up. Qual que é? Isso, mas tem um que é mais simples. Exame de sangue, hemograma. E eu fui até lá. Não teve nenhum problema com fazer esse tipo de exame. Mas quando a moça do laboratório me perguntou se eu tinha alguma preferência de fazer o exame no braço direito ou esquerdo, eu disse a minha preferência é fazer sem agulha. Ela sorriu simpaticamente e disse, olha, ainda não inventaram isso aí, mas se o senhor inventar, o senhor vai ficar milionário. Eu falei, vou pensar como é que a gente pode fazer esse negócio aí. Uma saliva, né? Se é bom, vai lá, dá um cospe no negócio e faz o exame. E aí eu perguntei para ela, até para relaxar mais naquele ambiente ameaçador, eu perguntei, escuta, você já teve algum problema de alguém desmaiar aqui na hora de fazer esse tipo de exame? A moça olhou bem nos meus olhos assim, e sorrindo ela disse, sim, e a maioria são homens. O homem tem a reputação de ser fraco para algumas coisas. Tem essa reputação, não é? Assim que as mulheres são mais fortes para algumas coisas na vida. E alguns estudos confirmam isso. Há vários estudos que demonstram que a mulher, por exemplo, tem uma capacidade de suportar mais a dor do que o homem. Então não quero nem tocar nesse detalhe, né? O homem sofre muito na hora do parto. Eu fiquei lá esperando, sem saber o que estava acontecendo, e ela lá numa boa, um nenenzinho nascendo, né? Brincadeira, as mulheres me perdoem. Mulher suporta a dor. Uma outra coisa, isso eu não tenho dado científico, mas eu posso falar apenas da minha experiência pastoral, e já vou para quase mais de 2 décadas lidando, conversando, ouvindo problemas, é que a mulher, ela tem uma disposição maior do que o homem para lutar para a família. Eu estou falando como regra, claro que existem suas exceções, mas como regra, quando uma mulher chega para mim no gabinete pastoral e fala, Leandro, eu não quero mais, não dá mais, é muito difícil dissuadi-la dessa posição, porque quer dizer que a quilometragem dela na área de tolerância, de suportar, já está altíssima. Ela já engoliu muita coisa, quando ela chega, ela diz assim, eu não quero mais. O homem, qualquer coisa, ele fala, acho que eu não quero mais. Você paga um café para ele, conversa e muda de ideia. Mas é porque ele não rodou muita quilometragem. Mas a mulher não, a mulher ela roda alta quilometragem, não existe. Agora é claro, gente, que existem exceções. Existe exceção, por exemplo, em relação à dor. Tem homem que suporta a dor. Por exemplo, eu posso dar 2 exceções para você. O Rambo e o Batman. Eu vi no cinema e eles suportam a dor de uma maneira incrível. Falando sério, você. A Bíblia nos fala de um homem que suportou terrivelmente um problema de ordem familiar. A Bíblia nos fala e nos apresenta esse homem como uma grande exceção do que significa lutar pela família. Um homem que amou intensamente a sua família. Aliás, ele amou intensamente a sua mulher. O escritor norte-americano, filósofo, ensaísta, Ralph Anderson, ele disse o seguinte, ele disse que todo mundo ama quem ama. Todo mundo ama quem ama. E se isso é verdade, todo mundo devia amar esse homem. O nome dele é Oséias. Se você puder, por favor, abra sua Bíblia no livro que traz o nome de Oséias. Ele se encontra lá no Antigo Testamento e nós continuamos aqui na nossa santa aventura de considerarmos um livro da Bíblia por domingo. Eu peço desculpas, eu estou um pouco rouco, porque domingo passado o São Paulo ganhou do Fluminense, fazia tanto tempo que eu não gritava gol,
Até agora não sarou ainda. Por isso que é bom vir no culto da manhã. Não sei o que vai acontecer no fim do dia, né? Então a gente vem mais animado. Se você encontrou, diga amém. Amém. Palavra de Deus, vamos começar lendo aqui o pano de fundo da nossa história, capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Vamos dar uma pausa aqui. A primeira coisa que nós podemos notar nesse texto é a extensão do ministério profético de Oséias. Você deve ter notado que vários reis são citados aí no norte de Israel e no sul de Israel. Quer dizer que o ministério dele foi um ministério longo. Os estudiosos dizem que ele ministrou por aproximadamente 80 anos. O que isso quer dizer é que ele começou seu ministério ainda muito jovem, muito novo. E é legítimo considerarmos que ele, ainda na sua juventude, tinha esse ideal e esse desejo sincero de servir a Deus, de anunciar a mensagem de Deus. E esse jovem, me permitam uma citação livre, como todo jovem com vocação à pregação, deseja se casar. E ele quer constituir uma família que seja boa. E ele se casa. Oséias se casa com uma mulher chamada Gomer. Com essa mulher, ele tem 3 filhos. E nós poderíamos dizer que tudo podia conspirar a seu favor. Ele é um homem de Deus, então, portanto, ele é um homem de oração, ele conhece os oráculos divinos, ele tem 3 filhos, mas a tragédia, meus amigos, lhe bateu a porta. A vida é assim. A vida é cheia de tragédias e de dificuldades, de coisas que fogem ao nosso planejamento estratégico, de coisas que fogem ao nosso controle. E Gomer, por uma situação que não é explicada, pelo menos não em inteireza de detalhes, ela vai se inclinando e se inclinando cada vez mais em direção à promiscuidade. E mais do que isso, ela vai se atraindo pelos neons e pelas luzes coloridas da noite. E ela passa a se envolver na prática de prostituição e vende o seu próprio corpo aos seus amantes. A única explicação que nós encontramos no texto está aqui no versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: quando, pois, pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Foi-se, pois, e tomou a Gomer, filha de Dablim, de Blaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei pelo sangue de Jezreel a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Até aqui é o suficiente. O que o texto nos diz, e aqui há um debate de interpretação textual, é que esse profeta, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, vai se casar com uma mulher chamada Gomer, mas que é uma mulher de prostituições. O debate que surge aqui é o seguinte: seria isso de fato um fato ou é uma ficção? Será que o profeta está apenas imaginando e tecendo uma história real? Alguns estudiosos acreditam que sim. No entanto, me parece que se esse fosse o caso, toda a força da analogia da vida desse homem perderia seu sentido. A força do argumento dessa analogia consiste no fato de que ele, em realidade, viveu essa experiência. A segunda pergunta que nós temos que responder no texto é se essa mulher já era uma prostituta quando ele se casou com ela. Eu tenho a impressão que não. Eu vou dizer por quê. Primeiro, que o texto não a chama de prostituta, mas que é uma mulher de prostituições. O que pode fortemente indicar uma inclinação interior para fazer o que é errado. A segunda razão
é que se ela fosse já uma mulher prostituta, isso anularia a próxima analogia utilizada no texto, em que Deus compara a nação de Israel, Efraim, ali dizendo que é como um filho que ele tirou do Egito, e que mais tarde aquele filho se envolveu com prostituição. Quando Deus tirou Israel do Egito, Israel não estava ainda envolvido com idolatria e com prostituição. O que o texto nos diz é que essa inclinação, essa canalice, essa maldade interior de Gomer invariavelmente desembocaria nesse tipo de comportamento promíscuo. E foi o que aconteceu. E aqui nós temos uma grande lição, meus irmãos, uma grande lição que por muitas vezes nós não consideramos. E a lição é a seguinte: Deus não usa apenas as nossas palavras para comunicar a sua mensagem e o seu amor. Deus usa as nossas vidas. Deus estava disposto a usar a vida de Oséias, e Oséias estava disposto a permitir que Deus usasse a sua vida. E no meio dessa tragédia familiar, ele ainda podia ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu não sei quais são as circunstâncias que você está vivendo, que você está enfrentando. Pode ser um problema de ordem familiar, pode ser um problema de ordem profissional. Uma coisa é certa: todos nós aqui enfrentamos algum problema. Me desculpem, eu não consigo resistir, mas esse conceito de dizer que se você fizer parte da igreja A, B ou C, você vai parar de sofrer, é um conceito estranho à Bíblia, ao Antigo e ao Novo Testamento. O único lugar onde não há sofrimento chama-se cemitério. Alguém gostaria de parar de sofrer agora? Foi o que eu imaginei. Todos nós enfrentamos algum tipo de sofrimento, de dor, de angústia. O escritor já disse o seguinte: se você falar sobre os problemas das pessoas, você sempre vai ter um auditório. Porque todo mundo sofre, numa escala ou outra. Mas o ponto é que, embora Deus não seja a causa dos nossos sofrimentos, Deus usará até mesmo os nossos sofrimentos para comunicar a sua mensagem. E a maior mensagem de Oséias não era apenas aquilo que ele dizia a respeito de Deus, mas como ele encarnava o coração de Deus. O início da história. Imagine o seguinte: esse homem, quando a sua esposa começa a se inclinar em direção à promiscuidade, o que eu posso imaginar é que ele orou, é que ele pediu a Deus, é que ele clamou aos céus, e de repente ela vem e diz assim: eu estou grávida, tem um filho aqui no meu ventre, e quem sabe o profeta diz: está aqui a resposta da minha oração. Agora essa criança vai segurar a mão dela, vai segurar a minha mão e vai nos unir. Ele estava enganado. Depois daquele filho, ela continua em prostituições. E ele ora e vem o segundo filho, ela continua em prostituições. E o terceiro filho, que é o que tudo indica no texto, não era dele, pelo nome. Veja só o que diz o versículo 6, desculpe, é o versículo 8 e 9. Depois de haver desmamado, a desfavorecida concebeu e deu à luz a um filho. Mais uma vez, depois de haver desmamado a desfavorecida, que é a segunda filha, concebeu e deu à luz um filho. Disse o Senhor a Oséias: põe-lhe o nome de não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem eu serei seu Deus. Possibilidade. E a situação dele vai se tornando tão terrível, e o que o texto sugere é que esse profeta, que então durante o dia anunciava a mensagem divina, a palavra de Deus, os ensinamentos e os caminhos do Senhor, à noite ele tinha que sair pelas ruas de Samaria, pelas estreitas ruas de Samaria, em procura de sua mulher. Você pode imaginar isso? Você viu Gomer? Você viu Gomer? Você sabe onde está Gomer? Ela saiu de casa de novo. Você viu Gomer? Você sabe me dizer onde está Gomer? E não poucas vezes, o que está implícito no texto, é que esse homem estaria algumas vezes na porta de um bordel. Esse homem de Deus, esse profeta, estaria na porta de um bordel, esperando por sua mulher Gomer, para tentar conversar com ela, convencê-la a voltar para casa, a voltar para o lar. E as pessoas chegariam a ele e diriam: Oséias, você perdeu o juízo, você é um homem de respeito, você é um homem íntegro, você é um homem digno, nós respeitamos você, você tem uma mensagem de Deus para anunciar, não se faça isso.
O que você está fazendo com você, correndo pelas ruas de Samaria atrás dessa mulher? Será que você não entendeu que essa mulher se tornou a prostituta? Como pode um homem que tem o coração de um herói, a alma de um poeta, o zelo de um santo, correr atrás de uma mulher como essa? A resposta dele seria alguma coisa assim: eu também tenho pensado nisso. Como pode um Deus santo continuar vindo ao encontro de um povo adúltero, um pecador, como nós somos? Que amor é esse? Que amor é esse? Convenhamos, a maioria de nós aqui nesse recinto não faria o que fez Oséias. Convenhamos. Porque a única explicação que nós temos para isso se encontra no próprio texto. Abra, por favor, no capítulo 3, versículo 1. Disse-me o Senhor: vai outra vez, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Veja só, vai outra vez. Importante aqui uma consideração teológica. Alguns intérpretes querem propor que agora Oséias está indo em busca de uma outra mulher. Mas o texto, de maneira alguma, permite essa interpretação, porque isso destruiria a analogia da fidelidade de Deus em relação ao seu povo Israel. E segundo, a própria construção gramatical que diz: vai outra vez, vai outra vez, vai outra vez essa mulher, ama essa mulher. A palavra amor utilizada aqui é uma palavra que descreve a afeição. Diz: vai e mostra a afeição a essa mulher adúltera. Assim, e aqui vem o segredo, assim como o Senhor ama os filhos de Israel. Comunique a essa mulher a mesma afeição, o mesmo afeto que eu tenho pelos filhos de Israel. Vocês estão percebendo o microscópio no coração de Deus? Para a gente entender a intensidade do amor de Deus pelo seu povo. Como Deus ama intensamente o seu povo. Ele está dizendo: ama como eu amo. E quando você viu o profeta Oséias correndo de um lado para o outro, atrás daquela mulher que pouco valia, as pessoas não entendiam. Ele dizia assim: é assim que Deus ama você. É assim que Deus me ama. É assim que Deus te ama. Deus Todo-Poderoso vem ao nosso encontro com esse amor tão intenso, disposto a correr pelas ruas ao nosso encontro. Ah, meus amigos, Deus não está apenas aqui nessa manhã. Deus está lá com o jovem que está saindo da balada agora, na boca de fumo, num hospital com um drogado. Deus está em todos esses lugares dizendo: é assim que eu amo vocês. Que amor é esse? A Bíblia diz em 1 João que a base de tudo não é que a gente amou a Deus primeiro, é que Deus nos amou primeiro. Uma outra palavra que eu gostaria de considerar encontra-se no capítulo 6, no versículo 6, ainda falando sobre o afeto de Deus, que é a causa do comportamento do profeta. Pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Jesus citou esse trecho lá no Novo Testamento do profeta. Misericórdia quero. Essa é uma palavra-chave no livro de Oséias. Misericórdia. A palavra misericórdia aparece várias vezes no Antigo Testamento e nós não temos equivalente em língua portuguesa para resed. Por isso, algumas vezes a palavra resed é traduzida por fidelidade, é traduzida por amor, é traduzida por misericórdia. Como é que a gente pode resolver então esse dilema? A minha sugestão é que a única maneira de lidarmos bem com esse termo é usarmos as três palavras ao mesmo tempo. É pensarmos que o amor de Deus é misericordioso e é fiel. É um amor que é fiel, que não quebra os vínculos.
É um amor inquebrantável, não quebra os vínculos. Mas é um amor misericordioso. É um amor que não oferece o que nós merecemos receber. Isso é misericórdia. Quando nós consideramos aqui esse texto, é importante lembrar o seguinte: o livro, a gente está procurando nessa manhã ter uma visão panorâmica do livro. Se eu conseguir, pelo menos que você continue lendo em casa, eu já vou sentir que eu tive a missão cumprida hoje de manhã. A história do livro é dividida em dois aspectos, assim como o trilho do trem tem dormentes dos dois lados. De um lado você tem a infidelidade humana, retratada por Gomer, com todos os seus desmandos e erros. Eu sintetizei algumas das coisas que nós encontramos aqui no texto. Os pecados, nós encontramos propriamente infidelidade, ingratidão, imoralidade, intriga, idolatria e independência. É isso que nós encontramos com o povo de Israel, que intercambiavelmente é chamado de Efraim no texto. A razão de ser chamado de Efraim é porque era a maior tribo do Reino do Norte. Lembre-se, o Reino do Norte iria cair. E esse é um dos últimos apelos de Deus, dizendo: mas eu amo vocês. As coisas podem ser diferentes. E esse é o tipo de amor que eu sinto por vocês. Apesar de todos esses problemas de infidelidade, de ingratidão, de imoralidade, de intriga, de idolatria e de independência. Deixa eu apanhar um desses casos como problema. A idolatria, por exemplo. Um dos problemas sérios que nós vivemos é de idolatria. Mas algumas vezes a idolatria não é apenas um objeto de culto, mas é aquilo ao que nós devotamos o nosso coração. Como passamos a colocar no lugar de Deus qualquer outra coisa que não seja Deus. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o nosso Deus, ele não é apenas um Deus que tem mania de limpeza. Às vezes a gente olha para Deus e a gente acha que ele tem mania de limpeza. Então, se a gente tem algo errado na vida, algum pecado, alguma coisa, Deus, na sua mania de limpeza, fala: eu não quero ter nada com você, eu tenho asco de te ver desse jeito. Não é isso. Acontece que o pecado, a idolatria, por exemplo, não afeta Deus. Não faz mal a Deus. Faz mal a você. A idolatria faz mal a você. Faz mal a mim. Deixa eu te dar algum exemplo de idolatria. Por exemplo, alguém que idolatra dinheiro. Dinheiro. Cada vez que ele perde ali, vê um dinheiro escorrendo pelos mãos dos dedos, ele fica arrasado. Ele não dorme. Porque aquele Deus fragilizado dele faz com que ele sofra. Alguém que idolatra os filhos, por exemplo. Filho é uma bênção, gente. Amém? Vocês ficaram na dúvida. Gente, filho é uma bênção. Amém? Esse filho é uma bênção. Mas dá lá as suas dores de cabeça. Dá lá os seus desafios. E quando o filho tem um determinado comportamento que não era o que os pais esperavam, se eles idolatram os filhos, eles não conseguem mais dormir, eles começam a sofrer com aquilo, porque o filho virou um ídolo, ou o pai, ou a mãe, ou aí essa pessoa morre, vai e ele quer morrer junto. Uma pessoa ligou lá para o nosso escritório uma vez, que ouvia o programa de rádio, e até foi o pastor Denis que atendeu. Esse moço, ele idolatrava a mãe de tal maneira que depois do falecimento dela, ele ia até o cemitério, ele dormia do lado da campa. Vocês já imaginaram isso? Ele não conseguia mais trabalhar. Idolatria. A idolatria faz isso. É claro que ele não começou dormindo na campa do cemitério. É um processo. A idolatria vai corroendo você por dentro, vai corroendo a sua mente, e em pouco tempo você não consegue mais discernir o certo e o errado. Idolatre, por exemplo, um pastor, você vai ver o que acontece. Deus te guarde de fazer isso. Ou uma igreja, uma denominação, idolatra essas coisas, e você vai ver o que isso vai fazer com você. Uma história engraçadinha que meu amigo contou, dos problemas da idolatria. Ele disse que esse homem, que idolatrava o dinheiro, veio um dia dirigindo a sua Ferrari e se envolveu num acidente de trânsito, bateu no outro carro. E aí o homem desceu já falando para a pessoa: olha que absurdo, você é um imbecil, você não sabe para onde dirige, você não olha, acabou com a minha Ferrari, olha o jeito que está, toda amassada, arranhada. E as pessoas se aproximaram dizendo: Senhor, o que foi? O senhor não percebeu que no acidente o senhor perdeu o seu braço esquerdo? Meu Rolex! Meu Rolex! Meu Rolex! Tem gente
que coloca o coração no tesouro, idolatra a coisa errada e começa a perder o discernimento do que de fato é importante na vida. Não é verdade? Idolatria não faz mal a Deus. Idolatria faz mal a você, faz mal a mim. Por isso que Deus constantemente diz assim: não façam isso, porque vocês sofrerão terrivelmente. E claro, nós temos os players aqui. Quem eram os responsáveis pela disseminação desse tipo de comportamento? Eram os sacerdotes, os príncipes, os líderes do povo de Israel. Esses eram os responsáveis por esse tipo de comportamento. Duas coisas importantes. É claro, quando nós falamos de líderes, pastores, presbíteros, diáconos, professores, eles têm uma responsabilidade maior por aquilo que ensinam. No entanto, nós não podemos esquecer que no Novo Testamento não existe mais uma casta entre sacerdotes e laicos. No Novo Testamento, a Bíblia nos ensina o que nós chamamos de o sacerdócio universal de todos os crentes. Você é tão sacerdote quanto eu sou sacerdote. Você tem tanta responsabilidade diante da palavra de Deus e as pessoas quanto eu tenho. Nós temos diferença de função no que diz respeito ao que eu faço, e por aquilo que eu faço, como está aqui nessa manhã, eu vou prestar contas por isso, por essa função. Mas como indivíduo, você é sacerdote diante de Deus. Segunda coisa que diz aqui, se eram os príncipes, o Novo Testamento diz que nós somos sacerdotes real. Um sacerdócio real. Você é príncipe, é princesa diante de Deus. Você é um líder diante de Deus e tem responsabilidade por aquilo que você passa adiante para outras pessoas. Como estamos influenciando a vida do outro em relação a essas questões. A consequência é que eles perderiam os seus filhos. Era isso que Deus dizia assim: por causa de tudo isso vocês vão perder os seus filhos. A terra vai multiplicar a violência. E finalmente, vocês serão levados para o exílio, para o cativeiro. E aí nós temos a impressão de que game over, acabou. Mas é aí que, quando terminamos de considerar a infidelidade humana, no livro sagrado de Oséias, nós encontramos também informação da fidelidade divina. Abra, por favor, no capítulo 9. Capítulo 9, versículo 1. Aliás, vamos ver, talvez até o 3, vamos ver. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Aqui está bom. Veja que a primeira coisa que nós precisamos lembrar da fidelidade de Deus e do amor de Deus, esse amor que tem afeição, que tem misericórdia, que tem fidelidade, é que o amor não deixa de corrigir o que está errado. Um grande equívoco quando a gente imagina que o amor passa de largo por aquilo que está errado, que o amor ignora o que não está certo. Não. Deus diz assim: é porque eu amo vocês que eu vou corrigir vocês, porque eu amo vocês, eu vou disciplinar vocês. Vocês são pais e têm filhos aqui. Se você ama seu filho, se você ama seus filhos, e eles estão fazendo algo errado, você não pode fechar os olhos para aquilo que está errado. É preciso que corrija, é preciso que coloque de volta no lugar certo. Marido e mulher. Marido e mulher não pode fechar os olhos para aquilo que está errado. Não existe isso. Acho que foi Benjamin Franklin que disse: antes de casar, abre o olho, depois de casar, fecha. Não, depois de casar, abra mais ainda. Porque o único jeito, mas não por uma questão egoísta. O problema é que às vezes a gente quer abrir o olho por uma questão egoísta, para o nosso próprio bem. Os ciumentos são assim. O ciumento não quer que o outro faça isso ou aquilo, vá lá. Não porque ele tem zelo pelo outro, mas porque ele tem preocupação com si mesmo. Agora, o amor, ele identifica o que está errado.
Na minha família, a gente tinha uma estrutura patriarcal até a morte do meu avô. Então, a gente se reunia, né, regularmente, uma vez por semana na casa do avô, que era o grande elo da família. Quando ele morreu, espalhou por todo lado. Mas até lá, ele era o elo. Então, nós íamos, almoçávamos com o avô, conversávamos. E o meu avô gostava muito daquele cantor, o Nelson Gonçalves. Vocês lembram do Nelson Gonçalves? Quem lembra do Nelson Gonçalves? Alguns, né? Tá certo. Tá bom, tudo bem, mas eu vou continuar mesmo falando Nelson Gonçalves. Eu espero Justin Bieber, ok? E aí, numa desses encontros de família, meu avô ia passar um especial na televisão sobre Nelson Gonçalves. E reuniu a família inteira, gente, para assistir aquele especial. E não me lembro da emissora, era menino, era muito pequeno, muito pequeno quando isso aconteceu. E aí, eu não lembro que canal de TV, mas iam mostrando lá, ele dizendo, e eu fiquei impressionado na época, porque ele confessou que tinha um sério problema com o uso de cocaína. Já naquela época, cocaína. E ele disse que ele foi curado porque a mulher dele, um dia trancou a casa inteira com ele lá dentro. E não deixava ele sair. Ele bateu na mulher, ele agrediu a mulher. E ela não deixava, ela disse, não, você tem esse problema, eu não vou deixar você sair daqui até que você se recupere. E nas suas síndromes de abstinência, ele se tornava violento. E ela suportou tudo isso. E ele compartilhou naquele programa de TV como ele se recuperou do problema da dependência de droga. Agora, por favor, isso não é uma proposta de terapia, caso seja esse programa. Outras alternativas hoje. O que eu quero dizer é, isso é amor. Não é fingir que o problema não existe. Não é ignorar que o problema esteja ali. É dizer, esse problema existe. E porque eu amo você, nós precisamos lidar com esse problema. Nós não vamos fechar os olhos para esse problema. Mas nós vamos lutar juntos para vencer esse problema. Deus diz assim, porque eu amo vocês, eu não posso deixar vocês sem correção. E Deus estava permitindo que Israel, ou Efraim, fosse para o exílio, o reino do norte, para que fosse corrigido, para que fosse disciplinado, por causa do amor de Deus. Capítulo 11. Vocês estão comigo? Digam amém. 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 Capítulo 11. Aqui nós nos deparamos, deixa eu ver como é que está o nosso horário, acho que está mais um pouquinho. Um dos textos, na minha opinião, mais emotivos desse livro. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Diz assim. A analogia agora troca do casamento para a relação de pai e filho. Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei meu filho. Quanto mais eu chamava, tanto mais se iam da minha presença. Sacrificavam a Baalins e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para lhes dar de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o Assírio será seu rei, porque recusaram converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, os consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. E aqui o versículo 8. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria como Admá? Como fazer-te como um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim, as minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira, não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti, não voltarei em ira. Esse texto é lindo, porque Deus descreve agora a relação dele com Israel como de um pai com um filho. Diz, olha, eu trouxe do Egito, eu ensinei a andar, eu ensinei as primeiras palavras, eu curei as feridas, eu passei o metiolate, eu passei antisséptico, eu estava curando e cuidando, mas você não me deu atenção. E quanto mais eu queria me aproximar de você, Efraim, Israel, para mais longe de mim você ia. Quanto
mais eu queria me aproximar de você, para mais longe você ia. Você vai ser disciplinado, Efraim. Coisas terríveis vão acontecer com você por conta das suas escolhas. Mas eu não te abandonarei. O amor de Deus corrige, não ignora o que está errado. Mas o amor de Deus não abandona. O amor de Deus não abandona. O amor de Deus está sempre presente, está sempre conosco. Volte um pouco, por favor, no capítulo 3, que citamos há pouco, falando sobre o amor e o afeto de Deus. Note o versículo 2, o que faz Oséias representando o que Deus faz. Oséias encontra sua mulher agora numa situação terrível. Por conta das suas práticas de prostituição, ela se tornou um objeto, uma coisa, ela não é mais uma pessoa. Ela está sendo vendida num mercado de escravos. O texto diz assim: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata e 1 homer e meio de cevada. E lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirás, nem serás de outro homem, assim também esperarei por ti. Ele vai até esse mercado de escravos. O preço pago aqui, de 15 peças de prata, era exatamente o preço de um escravo. Quem quer comprar essa mulher prostituta? Quem quer essa coisa? O profeta chegou a dizer: eu quero de volta. Porque assim como eu amo essa mulher, Deus ama o seu povo. Deus quer o seu povo de volta. O texto diz que 1 homer e meio de cevada era a oferta oferecida por alguém acusado de adultério. Ele diz: eu quero de volta. Eu quero purificá-lo. Assim como Deus quer o seu povo de volta, Deus quer purificar o seu povo. No capítulo 14, versículo 3, o livro é tão curtinho, são 14 capítulos. Se você sentar, rapidamente você lê esse livro. Rapidamente. Deus diz assim: a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra das nossas mãos: tu és o nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Versículo 4: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, e seu esplendor será como da oliveira, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo, a sua sombra voltarão, serão vivificados como um cereal, e florescerão como a vide, e a sua fama será como do vinho. Deus aqui diz assim, que o amor dele salva, o amor dele restaura. Assim como ele enviou seu filho para morrer por nós, para pagar o preço pelos nossos pecados, ele estava disposto a salvar Israel, e a nos salvar, e a nos resgatar, e a nos trazer de volta, por causa desse seu intenso amor. Ah, meus queridos, nós não podemos duvidar do amor de Deus. Infelizmente, o povo de Israel não deu ouvidos ao apelo de Deus, e caiu sob as mãos dos assírios, e foi levado para o cativeiro assírio, e foram dispersos sobre a face da terra. No Novo Testamento encontramos referência a pelo menos uma dessas tribos, de Gad, uma mulher que estava no templo orando dia e noite. As outras tribos continuam sendo um mistério, mas nós sabemos que um dia Deus irá restaurá-los como prometeu, assim como Deus vai restaurar a minha vida e a sua vida. Eu li uma história muito interessante que foi compartilhada por um pregador no século passado. Ele disse que esse jovem empreendedor da cidade de Chicago, centro cosmopolita, foi para a região do Kentucky, área mais rural, e lá ele conheceu uma moça, por quem ele se apaixonou, casou com ela, levou para Chicago. Os primeiros anos foram bem,
Mas talvez em função daquela pressão da cidade grande, os desafios da cidade grande, ela foi adoecendo, e passou a sofrer de demência. E a demência dela era tão intensa que ela xingava os vizinhos, gritava com as pessoas, com ele mesmo, e ela parou de reconhecer, inclusive ele. Ele construiu uma casa fora da cidade para ver se melhorava, mas nada. Então o médico da família disse assim: olha, por que você não faz um experimento? Você não tem mais nada a perder. Acompanha a tua mulher e leva de volta ao Kentucky. Leva de volta à casa que ela morava. Leva ela para ver o riacho onde pescava, para ver os campos, as flores. Quem sabe aquele conjunto de aroma e lugar vai fazer com que ela recobre as lembranças. Ele foi, não tinha nada a perder. Foi e ficou com ela alguns dias, andando lá, levou ao riacho, levou para ver as campinas, as flores, a casa que ela morava. Nada. Não lembrava de nada. Ele se sentiu tão derrotado. Entrou no carro, dirigiu de volta para Chicago. Quando chegou lá, ela estava dormindo já. Tirou ela do carro no colo, pôs na cama, mas ele não tinha sono. Sentou numa cadeira e ficou observando a mulher dele. Observando. Meia-noite, até de manhã, 6 e pouquinho, 6:30, um dos primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela e tocar no rosto dela. Ela despertou. E ela disse assim, olhando para ele: onde eu estava? Parece que eu fiz uma viagem tão longa. Onde eu estava? Ela falou: você? Onde você estava? Ele disse assim: eu, meu amor, eu estava aqui, esperando você voltar. Todos os dias eu estava aqui, esperando você voltar. Essa história nos ajuda a pensar um pouquinho do coração de Deus. Porque Deus, se você perguntar a Deus: onde você está no meio da minha luta, da minha dor, do meu distanciamento, do meu erro, do meu pecado? Deus pode dizer: eu estou aqui. Estou aqui, esperando você voltar. Não é de admirar que o nome Josué significa Yahvé salvação. O nome Jesus é Yahvé salva. E o nome Oséias é salvação. Porque a mensagem de Deus, meus queridos, é uma, não é de tirania, é uma mensagem só. Amo vocês, quero salvar vocês, quero vocês para ser meu povo. Vamos ficar em pé, vamos orar. O livro termina com um versículo que eu quero deixar com vocês e eu não vou comentar. Diz assim: quem é sábio, que entenda estas coisas. Quem é prudente, que as saiba. Porque os caminhos do Senhor são retos. Os justos andarão neles, mas os transgressores, eles cairão. Pai Santo, Pai amoroso, obrigado por essa manhã. Obrigado pelos meus irmãos e irmãs. Obrigado pelo ministério do profeta Oséias. Quantas lutas ele enfrentou para encarnar a sua mensagem. E os meus irmãos e irmãs também têm lutas, dificuldades. E que nessa manhã nós possamos lembrar, Senhor, que nós não te servimos apenas com as nossas palavras, mas com as nossas vidas. Mesmo nos caminhos complicados que nós trilhamos, a nossa vida ainda pode expressar alguma coisa, alguma verdade divina. Que a tua graça esteja sobre o seu povo, Pai. Que o teu amor, o teu perdão, a restauração, que o Senhor nos coloque em pé novamente, para a gente viver, para te servir e te agradar. Em nome de Jesus oramos. Amém. Nós vamos aproveitar esse momento. A gente vai orar também pelos enfermos. Nós temos alguns irmãos e irmãs da nossa comunidade que têm sofrido com problemas de enfermidade. No caso da nossa irmã Sandra, Marli, né? Tem mais alguém aqui? A mãe do irmão Carretone. Pode falar? Vamos orar também. Júlio não
dele muito bem, gente. Semana passada ficou muito mal também a Júlia, agora está melhorando um pouco, mas então vamos orar, vamos pedir a Deus. Uma das coisas interessantes que a Bíblia diz é que, claro, a gente usa o médico, a medicina, a gente acha que tudo isso é graça e bênção de Deus, mas antes de ir, ore. Então nós vamos orar agora. Pai, ainda na Tua presença, nós queremos colocar nossos irmãos e irmãs que estão enfrentando lutas na área da saúde, Pai. Estão fisicamente debilitados. Alguns têm esgotado já todos os recursos em relação a médicos, já não sabem mais o que fazer. Nós queremos confiar cada um deles nas Suas mãos, pedindo cura, pedindo restauração de saúde, pedindo vigor físico, pedindo que o Senhor possa ver uma transformação, uma mudança. Esse é o nosso desejo sincero, e esse é o nosso pedido. Mas, Pai, nós confiamos totalmente na Tua soberania. E se o Senhor tiver outros caminhos, nós vamos Te celebrar. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que afofa a nossa cama e nos visita no leito de enfermidade. Por isso nós confiamos em Ti e não desanimamos. Em nome de Jesus. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje de manhã. Deus abençoe cada um de vocês. Tem um cafezinho, Zé? Gostoso lá? Então, ó, você embora correndo, tem um cafezinho, bate um papo com o seu irmão. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, a graça infinita do Senhor Jesus Cristo, a consolação e o encorajamento do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para sempre. Quem crê, diga amém. Deus abençoe, ótimo domingo, ótima semana.